Oi, amiga. Eu sou Dana Gresham, na voz de Raquel Anderson. E talvez você esteja se perguntando: como será que a Nancy está depois que seu amado marido se foi para estar com o Senhor? Hoje você vai ouvir uma atualização emocionante sobre isso. Mas antes, deixa eu te situar nessa história. No mês passado, comunicadores cristãos de várias partes do mundo se reuniram em Nashville para uma conferência promovida pela NRB, sigla em inglês para Comunicadores Religiosos Nacional. Durante esse encontro anual, os participantes puderam explorar temas variados, conhecer novas tecnologias, apresentar podcasts e programas de televisão inéditos, além de se conectar com outros irmãos e irmãs do ministério. Na última noite da convenção, o presidente do conselho, Jim Sanders, homenageou o ministério que está celebrando 25 anos. E mais tarde naquela mesma noite, Nancy DeMoss Wolgemuth levou os participantes a refletirem sobre aquilo que realmente importa. Depois de uma semana tão intensa e cheia de atividades, ela convidou cada pessoa ali presente a voltar os olhos para o Senhor. Agora, vamos ouvir a mensagem de Nancy na convenção da NRB. Nancy DeMoss Wolgemuth teve um impacto tremendo em nosso mundo, para dizer o mínimo. Ela é a fundadora e principal professora bíblica de Aviva Nossos Corações, e dedicada a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Seu amor pelo Senhor e paixão por sua palavra são evidentes através de seus escritos, ministérios digitais e de conferências, e suas 2 transmissões de áudio diárias, Aviva Nossos Corações e Buscando a Deus. Os livros dela venderam milhões de cópias e alcançam os corações de mulheres jovens e idosas. Você conhece a sua história de amor. Robert Wolgemuth e Nancy DeMoss se casaram em novembro de 2015. E que grande alegria foi observar esta mulher, que estava tão convencida de que Deus tinha a solteirice como um plano para o resto da sua vida, apenas para, no fim, encontrar o amor da sua vida, à medida que as suas vidas se desdobravam para servir a Deus e um ao outro. É algo verdadeiramente surpreendente. Isso me faz recordar daquela velha citação, que diz que o homem propõe e Deus dispõe. Acontece que para Nancy, Deus tinha reservado um destino completamente diferente. Amanhã completam 6 semanas que o Senhor levou Robert para casa. E Nancy, quero dizer que sua presença aqui nestes dias de luto e dificuldade é algo verdadeiramente incrível, e eu te agradeço muito por isso. Na verdade, vocês poderiam agradecê-la comigo e pedir para ela vir ao palco agora mesmo. Nancy DeMoss Wolgemuth. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Isso é o meu conforto. Em meu sofrer. A promessa dele me deu uma nova vida. Salmo 119. Quando entramos no Hotel Opera Land ontem à noite, uma enxurrada de memórias tomou conta do meu coração e escorreu pelos meus olhos em lágrimas ao lembrar dos momentos aqui na NRB com Robert. A dor dessa perda ainda é bem viva e recente, mas como sou grata pela oportunidade de afirmar esta noite: o Senhor é bom, Ele é bondoso, Ele é fiel. Podemos confiar a Ele a nossa história. E as suas promessas são uma âncora nas tempestades mais difíceis da vida. A Escritura nos diz, no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos no seu livro e planejados antes que um único deles começasse.
E sou profundamente grata pelos quase 3.700 dias que o Senhor me permitiu compartilhar com esse homem precioso. A alegria imensa de ser sua esposa. Depois de 57 anos de solteirice, amando e servindo ao Senhor, um ao outro e às pessoas juntos. Será que vocês se importariam se eu tirasse alguns instantes para refletir um pouco sobre os últimos dias que o Senhor nos permitiu compartilhar juntos? Muito obrigado. Os dias que Ele havia planejado para nós. A manhã da véspera de Natal era uma quarta-feira. Robert não estava se sentindo nada bem, já não se sentia assim há vários dias. Ele estava com dificuldade para dormir e respirar, e eu o levei naquela manhã para a sala de emergência e em um curto período de tempo ele foi internado no hospital com pneumonia. Descobriríamos durante os dias seguintes que ele na verdade tinha leucemia, não sabíamos disso, que ele havia sofrido 2 pequenos derrames, nós não sabíamos. E naqueles poucos dias seguintes a sua condição piorou rapidamente. No domingo, ele estava em suporte de vida, inconsciente e sem qualquer resposta. Eles o transportaram para um hospital maior, a uns 90 minutos da nossa casa, e nós ficamos num hotel. E durante as quase 2 semanas seguintes na UTI, nós observamos, nós esperamos, nós choramos. E nós louvamos. Eu estava ao lado do Robert na manhã de sábado, 10 de janeiro. Enquanto tocávamos a canção, já tínhamos tocado e cantado muitas músicas e lido as escrituras, e por todos aqueles dias, mesmo sem saber se ele podia ouvir, ele não reagia. Mas eu toquei aquela canção, você provavelmente já a ouviu. Venha Jesus. Cheguei à estrofe final, dizia, e com seu último batimento cardíaco, e naquele exato momento, Robert, cuja respiração já vinha desacelerando lentamente, ele deu o que seria seu derradeiro e último suspiro. E com seu último batimento cardíaco, disse adeus a esse mundo. Então vá em paz e sorria na glória e voe para Jesus. Voe para Jesus e viva! O irmão dele, que estava comigo, juntamente com a sua esposa, no quarto, ele virou-se e olhou e apenas disse com uma reverência: acho que ele acabou de ir para junto de Jesus. E tinha mesmo. Há exatas 4 semanas, neste mesmo dia, enquanto uma gigantesca tempestade de inverno se espalhava por toda a nação, nós nos reunimos com nossos amigos e familiares para lamentar profundamente a morte de Robert, para celebrar a sua vida e para adorar o Senhor que gloriosamente venceu a morte. No dia seguinte, com temperaturas pouco acima de 0, ficamos de pé junto ao seu túmulo e entregamos seu corpo à terra. Agora preciso confessar que eu não podia imaginar, naquele instante, as ondas avassaladoras de tristeza que viriam a se abater sobre a minha alma depois do funeral. Tenho chorado lágrimas que parecem anos ao longo destas últimas semanas. E sinto falta do Robert mais do que consigo colocar em palavras. Você provavelmente já passou por isso com um ente querido. Você conhece bem essa sensação. Mas através de toda esta experiência, tenho sido tão grata por mais de 65 anos de um histórico com Deus. E percebi que presente incrível é, no meio de uma crise, estar enraizada nos caminhos e na palavra de Deus. Como um músculo da memória. É algo instintivo. É o que você conhece, o que você ama, o que você acredita ser a verdade. E nesses momentos de crise, você sabe que é a verdade.
Por centenas de vezes nas últimas semanas, assinei mensagens e atualizações com 5 palavras muito simples. O céu reina e Jesus está próximo. Eu digo isso para encorajar outras pessoas, mas na maioria das vezes digo-o para aconselhar o meu próprio coração com a verdade. É o que me sustenta em toda tempestade e vendaval. Quando tudo ao redor a minha alma cede, Ele é toda a minha esperança e amparo. Qualquer outro chão é areia movediça. Junto com a dor, tenho também experienciado vislumbres preciosos e diários de graça. Nosso pastor frequentemente diz: a graça de hoje, hoje. A graça de amanhã, amanhã. E é exatamente isso que tem sido. A graça de hoje, para este momento de hoje. A graça de Deus veio a mim na presença do seu Espírito Santo, em suas promessas e através do seu povo. Quão grato sou, incluindo muitos nesta sala. Obrigado pelo amor, pelas mensagens, pelo encorajamento e, acima de tudo, pelas orações. E então há esta graça, a promessa de Deus, que sabemos com toda a certeza, com toda a convicção, que para além desta noite de choro, haverá alegria pela manhã. O céu reina e Jesus está tão perto. Bem, eu gostaria de agradecer por esses momentos. Este ano completam-se 25 anos desde que o programa Gateway to Joy, de Elizabeth Elliot, saiu do ar numa sexta-feira, e o Aviva Nossos Corações foi lançado naquelas 300 estações de rádio na segunda-feira seguinte. Ao longo de todos estes anos, temos orado e confiado em Deus por um grande movimento de avivamento e reforma espiritual, um movimento do seu Espírito Santo agindo poderosamente entre as mulheres. E pedimos ao Senhor, eu desde o início, como foi dito de Samuel, que nenhuma palavra que Deus fala através deste ministério e da sua palavra aos corações das pessoas, nenhuma palavra caísse por terra, que a Escritura pudesse penetrar profundamente nos corações das pessoas e que elas fossem impactadas pela verdade para que corações e vidas fossem completamente transformados. Que alegria imensa e verdadeiramente incrível é poder olhar para trás e observar aquilo que Deus se dignou a fazer, neste momento, através de várias gerações de mulheres em todas as partes do mundo. Exatamente uma semana antes do Aviva Nossos Corações ir ao ar, eu falei numa conferência regional da NRB. O versículo que estava no meu coração naquele dia vem de 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Servos de Cristo, a tradução literal para essa palavra, é remadores de baixo. Estes eram aqueles homens que remavam nas entranhas das galés, nas seções mais baixas e obscuras da embarcação. Era um trabalho extremamente árduo, ingrato, degradante e de pouquíssimo reconhecimento. E Paulo então declara: nós desejamos ser conhecidos como os que remam por baixo, os verdadeiros subremadores, servos sim, servos humildes, dedicados e completamente submissos a Cristo. Mas nós somos também mordomos dos mistérios de Deus. Um mordomo, um administrador de uma propriedade, alguém a quem o proprietário confia grandes responsabilidades. Nós somos servos de Cristo. Nós somos mordomos dos mistérios de Cristo. E é isso que nós somos. Enquanto eu falava naquele dia, não abriu meu coração, uma semana antes de lançarmos, sobre alguns dos desafios que eu havia enfrentado ao longo do ano anterior, no processo de fundação do Aviva Nossos Corações. Eu falei sobre as armadilhas e os perigos com os quais eu me debati, o perigo de não viver aquilo que proclamo aos outros. O perigo de estar excessivamente ocupado num ministério movido a prazos, negligenciando as prioridades bíblicas.
O perigo de nos deixarmos consumir pela mecânica de realizar o ministério, de chegarmos ao ponto em que pensávamos que poderíamos operar sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, o perigo da comparação, de ter um espírito competitivo em relação a outros ministérios ou a outros servos de Deus. O perigo da multidão de palavras, de falar e acabar por se tornar tagarelice, de falar sobre coisas das quais não temos conhecimento algum, ou mais, ou diferente do que Deus gostaria que disséssemos. O perigo de apontar as pessoas para princípios em vez de para Cristo. O perigo de me julgar superior, de ter uma opinião excessivamente elevada de mim mesmo, de procurar o louvor e a admiração dos homens, de buscar a minha própria exaltação e autopromoção, o perigo iminente de instrumentalizar as pessoas para construir o meu próprio ministério pessoal, em vez de me dedicar à edificação do reino de Deus. O grande perigo de medir o sucesso em termos de métricas visíveis de curto prazo, ao contrário de medir o sucesso da forma como Deus faz, com realidades invisíveis e eternas. E essa é uma versão resumida do que compartilhei naquele dia há mais de 25 anos. Mas agora, 25 anos depois, percebo que estes continuam sendo desafios e armadilhas constantes para todos nós, como servos de Cristo e administradores dos mistérios do Evangelho. Estas coisas são importantes em todas as fases do ministério, seja logo no início, quando o tiro de partida é dado, ou para aqueles entre nós que já estão dedicados a isso há muito tempo, enquanto nos aproximamos da linha de chegada. George Whitefield, o célebre evangelista do século XVIII, encontra-se sepultado numa cripta situada num porão, precisamente sob o púlpito de onde ele proferia seus sermões na histórica igreja Old South, em Newburyport, Massachusetts. E bem ao lado daquela cripta encontra-se uma placa afixada na parede onde se lê, em parte, o epitáfio que o próprio Whitefield havia expressamente solicitado. Aqui jaz G.W. Que tipo de homem ele foi? O grande dia revelará. Um dia, a menos que Jesus venha primeiro, meu corpo repousará ao lado do de Robert num cemitério. E eu, à medida que envelheço, reflito cada vez mais sobre que tipo de mulher aquele grande dia final revelará que eu realmente fui. Não aquilo que os meus fãs pensavam, nem aquilo que os nossos doadores acreditavam, nem aquilo que a nossa equipe considerava, mas sim aquilo que Deus sabia e conhece. E à medida que me aproximo mais desse dia, mais profunda se torna a minha convicção a respeito da importância daquilo que fomos chamados a realizar e também sobre o poder, a necessidade inquestionável, a beleza e a maravilha deste livro que proclamamos, a própria palavra de Deus. E eu tenho refletido ultimamente sobre o ministério que nos foi confiado e sobre quais são as coisas que estão moldando, abalando e emocionando profundamente o nosso mundo enquanto estamos sentados aqui esta noite. Com o que as pessoas ao nosso redor realmente se importam. O que as move de verdade. O que os entretém. Sobre o que estão falando. Bem, neste exato momento, muitos estão se entretendo e conversando sobre as Olimpíadas, assistindo aos melhores atletas do mundo, disputando a medalha de ouro. Há muitas pessoas falando e preocupadas com o desaparecimento de uma viúva de 84 anos, pessoas na ponta da cadeira. O que aconteceu? Pessoas pensando e preocupadas com a crise no Oriente Médio e as decisões da Suprema Corte Americana, e os debates políticos, os avanços e desafios na tecnologia e na inteligência artificial e lidando com as rápidas mudanças. Mas eles também estão pensando em preocupações mais pessoais, nas suas famílias, em questões de saúde, tensões, conflitos e nos filhos pródigos. Essas são as coisas sobre as quais as pessoas estão conversando. É nisso que elas estão pensando. Mas a pergunta que fica é: eles estão se importando com aquilo que estamos falando?
será que eles sentem que nos importamos de verdade com a nossa mensagem? Aquilo a que dedicamos a vida dia após dia, alguns por 50 anos ou mais. Será que isso importa de verdade? E que diferença isso faz? E que diferença isso pode, ou melhor, poderia fazer para aqueles que estão ouvindo a nossa mensagem? E para além disso, para aqueles que realmente precisam estar ouvindo ela? O que será capaz de abordar as preocupações e as tragédias daqueles que nos rodeiam? O que será capaz de responder às questões prementes no nosso mundo atual, que parecem tão avassaladoras, tão imensas? O que dará esperança às pessoas? O que lhes dará um propósito na vida? O que lhes trará a cura e o auxílio de que precisam? O que fará com que os olhos dos nossos vizinhos descrentes se abram para que enxerguem a sua necessidade de um Salvador? O que poderá libertar as pessoas da confusão, do tédio, do medo, da ansiedade, do desespero, da culpa, da vergonha e das viciantes dependências pecaminosas e dos ídolos do coração? Lemos em 1 Pedro, no capítulo 1, que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Eu recebi muitas flores nas últimas semanas, mas estão todas mortas. Elas foram todas levadas para o lixo. A grama seca, a flor murcha, a glória do homem, o homem no seu melhor, é como essas flores cortadas. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta palavra é o evangelho que vos foi anunciado e proclamado. Passei os últimos 2 anos ensinando a Bíblia. Comecei em Gênesis. O objetivo é ir, como Robert diria, até os mapas. De capa a capa. Estamos chamando isso de maravilha da palavra. Está sendo traduzido para diversos idiomas. Conforme eu gravo, o material já é encaminhado para as traduções. E já passei um pouco da metade da gravação do que, se Deus permitir, serão 260 podcasts de vídeo de meia hora de duração. Através das Escrituras, fiquei presa no meio do livro de Isaías. Pouco antes de Robert adoecer e enquanto eu me preparava para avançar no capítulo 40, tivemos que fazer uma pausa. Quando eu voltar ao microfone, os próximos versículos sobre os quais eu pretendo falar estão no capítulo 40 de Isaías, onde diz: Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Eu vou ensinar essa lição de uma maneira bem diferente daquela que eu teria ensinado se tivesse feito no meu próprio tempo. Mas enquanto eu estava gravando, há uma mulher. Temos uma audiência bem pequena, fazemos isso num estúdio caseiro. Mas há uma mulher na nossa área que tem uma história horrível de abuso sexual, muito disso, nas mãos de líderes espirituais. E ela tem lidado com tanta autoagressão e pensamentos suicida. Ela esteve sentada em nosso pequeno e minúsculo estúdio na maioria dessas gravações. Ela estava aterrorizada a princípio porque homens de Deus, supostamente que a tinham abusado, usaram o Antigo Testamento como parte daquele processo abusivo. E eu nem consigo descrever, ela tinha medo do Antigo Testamento. Ela não depositava sua confiança no Deus das Escrituras por causa da conduta desses homens. No entanto, o que eu pude observar e testemunhar ao longo dos últimos 2 anos é a manifestação da realidade daquilo que lemos no Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e, por meio dela, trouxe cura a todos eles. E eu tenho observado essa mesma mulher, a experimentar a graça de cura de Cristo em cada aspecto da sua vida, na sua mente, nas suas emoções e em seu corpo. Cada parte dela está sendo curada, não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus.
E essa é a mesma palavra que está curando o meu próprio coração, partido neste período. Lembre da promessa que fizeste ao teu servo. O Senhor me deu esperança através disso. Você conhece o nome George Mueller, que cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra, confiou em Deus para suprir as necessidades das crianças, assim como muitos outros ministérios que ele fundou e supervisionou. E ao longo de sua longa vida, Mueller tinha essa profunda confiança na soberania e na bondade de Deus. Mas isso não o isentou de intenso sofrimento e provações. Ele passou por períodos de grande dor física. Ele sobreviveu a 2 esposas que ele amava com todo o coração. A primeira esposa, Mary, deu-lhe 4 filhos, 2 dos quais nasceram mortos e um deles faleceu quando tinha apenas 1 ano de idade. Após 39 anos de casamento, Mary veio a falecer de febre reumática. E 5 dias depois, encontrando-se diante de mais de 1.200 órfãos e milhares de amigos em luto, Mueller proferiu o sermão no funeral de sua amada esposa. A passagem bíblica que ele escolheu foi o Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Ele tinha 3 pontos bastante simples para apresentar. O Senhor, em sua infinita bondade, foi extremamente generoso ao me conceder a ela. O Senhor foi bom e agiu com bondade ao me permitir desfrutar da presença dela por um período tão longo de tempo. E em terceiro lugar, o Senhor foi bom e agiu com bondade ao decidir levá-la de mim. O Senhor é bom e faz o bem. Aquele versículo tem sido muito precioso para mim há muitos anos. Em 1º de setembro de 1979, recebi a notícia de que meu pai havia morrido subitamente de um ataque cardíaco. Eu o tinha visto naquela mesma manhã. Minha mãe tinha apenas 40 anos. Eu sou a mais velha de 7 filhos, e na época com 21 anos. E, pela bondade de Deus, o primeiro pensamento consciente que surgiu na minha mente, antes daquele enorme sentimento de perda que se seguiria, o primeiro pensamento consciente que tive foi este versículo, que eu tinha lido apenas alguns dias antes. Tu és bom e fazes o bem. Eu perdi a conta de quantas vezes, inclusive nas últimas semanas, esta certeza vinda da palavra de Deus, juntamente com inúmeras outras escrituras, recalibrou completamente o meu pensamento e tem sido um verdadeiro salva-vidas para o meu coração que dói, que duvida, que teme e que sofre. E assim estamos falando de apenas um verso. Mas em meio a tudo o que envolve a gestão dos nossos ministérios e organizações, nunca podemos nos dar ao luxo de perder nosso senso de admiração pela palavra de Deus, nossa confiança no poder da sua palavra, que permanece para sempre. Foi a palavra de Deus que, em sua infinita sabedoria, criou este universo. É a palavra de Deus que opera o novo nascimento espiritual e que nos concede a fé salvadora. É a palavra de Deus que nos revela o coração e os caminhos do Senhor. É a palavra de Deus que nos mostra a nós mesmos os nossos próprios corações. É a palavra de Deus que nos convence do pecado, que renova a nossa mente e que aviva o nosso coração. É a palavra de Deus que purifica e santifica. É a palavra de Deus que produz alegria, que protege e guia, que nos dá sabedoria, que nos guarda do pecado, que nos fortalece, que nos encoraja e nos dá coragem. É a palavra de Deus que cumpre os propósitos divinos neste mundo. Vejam bem, não somos nós. E, diga-se de passagem, vocês sabem disso, eu também sei, mas precisamos constantemente dessas recordações. Não somos nós, não são as nossas organizações, não são os nossos programas, não são as nossas palavras que confortam corações partidos e que curam feridas de uma vida inteira.
É somente em Cristo e na Sua palavra que encontramos a verdadeira força. Não são as nossas próprias palavras, por mais bem intencionadas que sejam, que conseguem dar esperança àqueles que estão em profundo desespero. É somente em Cristo e na Sua palavra. Não são as nossas palavras que reconciliam relacionamentos rompidos, é Cristo e a Sua palavra. Não são as nossas palavras que convencem pecadores a se arrependerem e a crerem no Evangelho. É Cristo e a Sua palavra. Não são as nossas palavras que conseguem atrair os corações de homens e mulheres para que amem e adorem a Deus mais do que a si mesmos e a este mundo presente. É Cristo e a Sua palavra. Não são as nossas palavras que por si só conseguirão trazer uma mudança verdadeiramente duradoura ou uma transformação profunda a pessoas, a famílias, a igrejas, a bairros, a países ou ao nosso mundo. É Deus e a Sua palavra. É a sabedoria que vem de Deus, encontrada em Sua palavra, escrita e em Cristo. A palavra viva, aquela que desmascara as falsidades deste mundo, que liberta homens e mulheres da insensatez de seus próprios caminhos e lhes abre os olhos para que possam contemplar e acolher a verdade. É a beleza de Cristo, revelada em Sua palavra, que verdadeiramente atrai os corações, afastando-os dos prazeres banais e das buscas triviais e vazias deste mundo. São os preciosos tesouros da graça divina guardados em Sua palavra que tornam as pessoas insatisfeitas com os prazeres superficiais e vazios que este mundo oferece e as levam a buscar e a valorizar Cristo, o tesouro supremo de todos. É a palavra de Deus que nos dá a plena certeza de que Ele tem o mundo inteiro em Suas mãos. Que Ele é um Deus que redime, traz a redenção e que faz com que todas as coisas se tornem completamente novas. Que através da vida sem pecado e da morte de Jesus, o pecado e a morte foram completamente vencidos e que um dia toda a dor, toda a tristeza e cada lágrima serão enxugadas e não existirão mais para aqueles que estão em Cristo e que entraremos na alegria eterna e sem fim da casa do Senhor, para vivermos lá por toda a eternidade. É uma palavra de Deus que nos assegura que o céu reina. E a presença de Jesus está verdadeiramente muito próxima de nós. Ore comigo. Ó Senhor, a Tua palavra diz que Tu tens exaltado acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Que possamos exaltar aquilo que o Senhor exalta. Que possamos amar aquilo que o Senhor ama, nos ministérios públicos e em nossas vidas privadas. E que nós nunca, jamais, percamos a capacidade de nos encantar com a maravilha da Sua preciosa palavra. Que nunca paremos de conhecê-lo, lendo, estudando, memorizando e meditando profundamente sobre Ti. Que o nosso amor por isso nunca acabe. Que nunca deixemos de viver isso. E que nós nunca paremos até a volta de Jesus. Que continuemos a proclamar a Sua palavra com humildade, paixão, fé, fervor e alegria. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Verbo vivo, a quem amamos tão profundamente. Amém. Obrigada. Ouvimos Nancy DeMoss Wolgemuth falando na Convenção Comunicadores Religiosos Nacional no mês passado.
sabe, muitas pessoas naquela plateia têm algum tipo de ministério público. Algumas receberam prêmios durante a conferência. Outras tiveram a oportunidade de subir ao palco. Mas no fim das contas, reconhecimento e atenção não são o que realmente importa. Essas coisas não satisfazem de verdade. A única coisa que realmente transforma a nossa vida é conhecer o Senhor por meio da Sua palavra. Isso era verdade para quem estava naquela conferência e também é verdade para nós. Não importa se estamos em um palco diante de muitas pessoas ou servindo silenciosamente em tarefas que ninguém percebe. Então, eu quero te deixar uma pergunta, amiga. Você tem feito do seu tempo com o Senhor a sua maior prioridade? O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wohlgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.